Pessoal, então assim, a gente vai começar a nossa aula falando um pouco sobre o que é o Mocororó. Acho que a maioria já conhece, já ouviu falar, já bebeu, por fazer parte da nossa cultura, da cultura indígena. E a gente está numa escola indígena, na Escola de Nascimento Ferreira Matos. E aí a nossa ideia hoje, dessa aula aqui de campo que a gente está fazendo, é apresentar como é que é feito, né? Então a gente veio para cá, para os cajueiros, a gente vai pegar caju para estar levando para fazer na escola esse processo. Mas é importante o que? A gente saber o que é o mocororó. O mocororó ele passa por um processo de fermentação, né? E esse processo de fermentação, a gente coloca que para nós, população indígena, é uma tecnologia que a gente já tinha, né? O que é o processo de fermentação? A gente vai ter 3 processos de fermentações, né? Que é feito, por exemplo, da cerveja, todo mundo deve conhecer, né? Então a cerveja ela passa por um processo de fermentação dos grãos da cevada, da levedura, então assim, o milho, então todos os grãos que vão fazer base da cerveja vai passar por esse processo de fermentação. Muito conhecido e muito antigo também, que a gente já ouviu falar, que com certeza todos já ouviram falar, por exemplo, é o processo de fermentação do vinho. Uma bebida bem tradicional que todo mundo conhece, a uva passa por esse processo de fermentação também. E a gente vai ter um que eu acho que esse vocês não saberiam, né? Que é o vinagre. O vinagre também, né, ele passa por um processo de fermentação. E o que é que a gente coloca para vocês dentro desse processo de fermentação? Que são tecnologias que não são aqui da América do Sul, né? Ou seja, da população indígena daqui nossa, a gente não tinha acesso a essa tecnologia, mas nós já sabíamos dessa tecnologia. Então, o que é importante ressaltar no trabalho que a gente vai estar apresentando para o Ceará Científico, e nessa questão do Mocororó é isso, é de que a gente, antes mesmo de ter acesso ao vinho, à cerveja, antes do colonizador chegar à invasão aqui no nosso país, nós já fazíamos o Mocororó. Nós já tínhamos as nossas bebidas que eram fermentadas, ou outras bebidas que tinham essas reações químicas naturais, né? A gente tem a própria Jurema, né? Que hoje também é estudo científico já que comprova que ela tem também essas questões. E a gente tem também agora que a gente vai trabalhar, a gente vai fazer esse momento sobre o Mocororó. E aí é muito importante, todo o processo químico que acontece numa fermentação de uma bebida, de alguma coisa, eles têm que ter alguns fatores. Por exemplo, a questão dos micro-organismos. O processo de fermentação é isso, tipo bactérias, fungos, eles vão agir naquela bebida, naquele alimento. O pão, por exemplo, ele passa por esse processo de fermentação também. E aí o mocororó, como a gente sabe, né, essa bebida fermentada, ela passa por isso. E um dos critérios para isso acontecer, fora o micro-organismo, é a questão do ambiente, que ela vai estar armazenada, a temperatura. A gente vai ver o vinho, eles geralmente eram em vasilhas de barro, que era armazenado o vinho, para poder passar por esse processo. Então a gente tem que estar num quarto, numa sala, então tinha que ter um ambiente para ele. A gente vai ver outras bebidas que são fermentadas, que precisam estar em tonéis de madeiras, então tem aqui tonel de eucalipto, tem aquela madeira para dar o sabor, o aroma à bebida. Já o mocororó, antes tem que ter essas tecnologias que a gente tem hoje, por exemplo, o vidro. Hoje é muito comum você ver o mocororó numa garrafa de quê? De vidro. Mas a gente, muito antes de ter o acesso ao vidro, era em vasilhas de barro ou nas cabaças, né? Quem já viu sem ser a coité, tem aquelas cabaças mais compridas, que chamava de moringa, que levava para beber água no roçado, ou era naquele recipiente. E como é que era feito? Era enterrado. Mas o que acontece? É espremer mesmo o caju, né? Tirar aquele suco, deixar ele na garrafa e enterrar. Ele vai ficar enterrado por no mínimo 3 dias. Né? Pode ficar mais? Pode. Quanto mais tempo ele ficar, mais o processo de fermentação vai acontecer e vai agir nele. É igual o vinho. Quanto mais velho é o vinho, mais ele fermenta, mais sabor ele vai ter. Então, mais a gente vai se identificar com o tipo de uva que vai estar utilizando e vai embriagar também. Então, os fatores que vão fazer isso, principais, é o micro-organismo, é a fruta, né? Aquele doce da fruta. É os micro-organismos, ou seja, fungos ou bactérias, que vão estar contidos nesses alimentos, no nosso caso aqui, culturalmente nosso, o caju. E a questão do ambiente, tem que estar no espaço que tem umidade. Então, por isso que tem que ser enterrado o caju para que possa dar certo. Pessoal, pronto, a gente tirou o caju, né? Vocês foram lá pegar, derrubaram, pegaram alguns do chão. A gente lavou aqui, a gente aprendeu que no preparo do mocororó é importante cantar algumas músicas do nosso povo para fortalecer no mocororó. Antigamente não bebia somente em festa, mas também no ritual do toré, quando encerrava, a gente fazia isso. Então a gente cantava a música, dançava o toré e quando finalizava, ali os guerreiros, as guerreiras que estavam participando iam beber. A gente tem uma mocororó pronta aqui, então a gente vai fazer esse momento. Se vocês puderem cantar comigo uma música, a gente vai cantar uma música.
E aí em seguida a gente vai pegar e vai passar como se fosse no ritual, tá bom? Questão de respeito aos mais velhos, à tradição do nosso povo. Todos que estão na roda têm que beber? Não é obrigado a beber, mas quem quiser degustar, quem quiser provar, né, particularmente eu vou beber porque é parte da minha cultura e para nós aqui estamos no ambiente escolar, mas é uma ciência do nosso povo, então é uma coisa cultural, a gente não vai beber de forma exagerada e de qualquer jeito. Então é um momento de aprendizagem, de passagem da nossa cultura ancestral, tá bom? Então vamos lá, ó. Mocororó é ciência divina, Mocororó é ciência encantada. Mocororó é ciência divina, Mocororó é ciência encantada. No meu toré, venha beber, oi com os meus encantados. No meu toré, venha beber, oi com os meus encantados. Muito importante a gente consagrar, né, a bebida sagrada. E aí a gente coloca, para a questão da religiosidade, vai de cada um. Quem vai acreditar em Pai Tupã, Mãe Tamaí, ou outra entidade, seja Jesus, seja Deus, seja a cultura, a religião que você segue, você consagra. Porque a gente coloca muito isso, né, que para nós o toré não se liga, não se envolve com a religião, né? Ele se envolve com a espiritualidade, a ligação do indígena com a terra. E como a gente viu na nossa aula, o mocororó, ele vem da terra, vem do caju. A gente viu que a gente não introduziu nenhum outro tipo de coisa que viesse, que fosse da natureza, que não viesse da terra, que não viesse do sagrado para nós que é a terra. Então, cada um levanta a bebida aos céus, agradece, pede a Deus, a Pai Tupã ou a quem achar que deve pedir, que venha proteger, que venha guardar e que venha consagrar a bebida. Tem gente que quando faz isso, sempre tem um costume de derramar um pouco e aí faz a degustação, bebe um pouco do mocororó. Mocororó é ciência divina, Mocororó é ciência encantada. Mocororó é ciência divina, Mocororó é ciência encantada. No meu toré, venha beber, oi com os meus encantados. No meu toré, venha beber, oi com os meus encantados. Mocororó é ciência divina, Mocororó é ciência sagrada. Mocororó é ciência divina, Mocororó é ciência sagrada. No meu toré, venha beber, oi com os meus encantados. No meu toré, venha beber, oi com os meus encantados.